Essas megacidades foram construídas para abrigar milhões de pessoas, mas suas ruas continuam totalmente vazias. Enquanto isso, o Egito tem construído outra megacidade do zero, no meio do deserto, para abrigar cerca de 6,5 milhões de pessoas e ter o maior arranha-céu do mundo. Atualmente, a cidade não tem nenhum morador, mas será que eles conseguirão enchê-la de pessoas? Existem também planos para mover a capital da Indonésia e uma das maiores cidades do mundo, Jakarta, para um lugar que ainda hoje está vazio, no meio da floresta. Como se não bastasse, você provavelmente ouviu falar recentemente das milhares de cidades sendo construídas do zero pela Arábia Saudita, como The Line, Trojena e Oxagon. Então, o que está acontecendo? Por que esses países estão construindo novas cidades do zero? Hoje, nós vamos te mostrar o que realmente está acontecendo nessas estranhas cidades e entender se elas realmente serão um sucesso ou um total fracasso. A primeira cidade para explorarmos e entendermos é Naypyidaw, a nova capital de Myanmar, um pequeno país na costa asiática. Essa cidade foi construída do zero entre 2002 e 2012. Hoje, ela é a terceira maior cidade em área de Myanmar e tem toda a infraestrutura necessária para uma boa cidade. Mesmo assim, ela é conhecida como a estranha capital fantasma. A cidade é hoje casa para muito menos pessoas do que o esperado quando foi construída. E apesar dessa estranha falta de pessoas, o propósito de construção da cidade é um grande mistério. A razão oficial para a construção de Naypyidaw foi que a antiga capital de Myanmar, a cidade de Yangon, estava superlotada, com quase nenhum espaço para novas construções e moradias. Contudo, existem algumas evidências de que o real motivo para construir uma nova capital do zero no meio do nada seria um estratégico movimento militar. Um dos motivos é que a construção da cidade foi mantida como segredo por um bom tempo, enquanto mais de 20 construtoras e empreiteiras construíam a cidade silenciosamente por aproximadamente 5 bilhões de dólares. Então, de repente, em 2005, o governo anunciou que moveriam sua sede para 320 quilômetros para o interior, para essa nova cidade que ninguém nunca tinha ouvido falar. Existem ainda mais motivos para desconfiar dessa mudança repentina. A localização da cidade é no interior, mais de 300 quilômetros longe da costa, o que torna a invasão por inimigos muito mais complexa. Além disso, as ruas de seu sistema rodoviário são dispostas de um modo muito estranho, dificultando o acesso de uma parte da cidade à outra, o oposto de como deveria ser. Contudo, esse tipo de suposição não é nada incomum. No Brasil, nos anos de 1950, durante o governo do ex-presidente Juscelino Kubitschek, a criação de uma nova capital no meio do centro-oeste levantou inúmeras teorias da conspiração sobre o real propósito dessa mudança. As razões oficiais foram de auxiliar no povoamento do interior do Brasil e afastar a capital da costa, caso eventuais guerras vierem a acontecer. Porém, muitas pessoas suspeitam e acreditam que o real motivo foi dificultar o acesso à capital do governo por manifestantes, uma vez que o Rio de Janeiro está localizado no Sudeste, região com maior concentração de pessoas do país. Contudo, no caso de Brasília, o movimento do governo foi um completo sucesso e a cidade é hoje uma das maiores do país. Já Naypyidaw tem ainda outras razões para ter sido construída. As regiões do interior de Myanmar eram de difícil acesso e controladas por parte do governo, já que este estava instalado na costa. De modo geral, Naypyidaw parece ser uma das capitais mais estranhas do mundo. Apesar da população estar atualmente crescendo 6% anualmente, o total de moradores é de apenas 750 mil pessoas, muito abaixo dos 9 milhões de habitantes esperados pelo governo. No mesmo ano da construção de Naypyidaw, a Coreia do Sul também propôs a construção de Sujong, com o objetivo de combater a desigualdade do crescimento econômico no país, até então extremamente concentrado em sua capital, Seoul. O projeto provoca discussões políticas extremamente calorosas desde que foi proposto. Assim como a maior parte das capitais, Seoul está completamente superlotada e concentra os principais atrativos econômicos do país. Porém, na Coreia do Sul, essa característica é ainda mais extrema do que em outros países. Metade da população do país mora na área metropolitana de Seoul. Isso totaliza 25 milhões de pessoas. Comparativamente, a região metropolitana de São Paulo abriga hoje quase 23 milhões de habitantes.
Em 2007, anos após o anúncio de Sejong, a cidade começou a ser construída, e em 2012, as agências do governo começaram a realocar as pessoas de Seoul para a nova cidade, apenas 125 quilômetros de distância. O objetivo original era que as agências povoassem toda a cidade até 2012, mas hoje, quase metade dos ministérios da Coreia do Sul continua em Seoul, junto com sua Assembleia Nacional. Sejong foi construída para ser completamente autossuficiente, com enormes parques e postos para abastecimento de carros elétricos. Além disso, a cidade possui automação no sistema de coleta de lixo e de restos de comida. Contudo, a grande maioria das pessoas ainda prefere pegar horas de trânsito superlotado até seu trabalho do que se mudar para Sejong. Muitas pessoas argumentam que a cidade não possui hoje atrativos e redes de serviço o suficiente para mudarem-se para lá. A cidade possui hoje 400 mil habitantes, mas muita coisa pode mudar até 2030, quando o governo da Coreia pretende mudar integralmente sua capital para Sejong. Até lá, muitas indústrias, comércios e serviços podem mudar sua sede para a nova capital, atraindo milhões de moradores, conforme planejado pelo governo. Isso pois, o preço da terra e a poluição de Seoul estão cada vez maiores. Porém, Sejong e Naypyidaw não são as únicas cidades sendo desenvolvidas do zero atualmente. Além de Neom, na Arábia Saudita, Bitcoin City, em El Salvador, o Egito está construindo sua nova capital administrativa. Sua construção está avançando incrivelmente a cada dia que passa e aparentemente será uma das maiores e promissoras cidades do planeta. Esse é um enorme projeto localizado apenas 80 quilômetros distantes de Cairo, atual capital do Egito. Quando completa, a cidade abrigará a nova sede do governo, além de 6,5 milhões de moradores. Isso é 70% da população atual do Cairo. O governo planeja que as primeiras pessoas mudem-se para a cidade ainda este ano. Apesar disso, a cidade ainda não possui um nome. O Egito anunciou recentemente uma competição para a criação do nome e do logo da cidade. Mas por que o governo está construindo esta cidade do zero? Para responder essa questão, basta analisarmos a situação atual de Cairo. Apesar de abrigar atualmente 21 milhões de pessoas em sua região metropolitana, a expectativa é que a cidade cresça para 38 milhões de habitantes até 2050. O governo, eleito em 2014, propôs então a construção dessa nova cidade, com o objetivo de realocar moradores e descongestionar Cairo. A cidade hoje está sendo construída a todo vapor, e mesmo durante a pandemia, o governo não cessou esforços para que a construção continuasse, sem nunca ter sido parada. A cidade está hoje 98% completa e contará com aeroportos internacionais, estádios, um monotrilho de acesso direto a Cairo e mosteiros e igrejas impressionantes. Além disso, a cidade abrigará o arranha-céu chamado de Iconic Tower, que é, já hoje, o maior edifício da África. Contudo, se tudo ocorrer conforme planejado, o Iconic Tower não manterá esse título por muito tempo. O Egito planeja construir um edifício muito maior na sua nova capital. O edifício será um enorme obelisco e será chamado de Obelisco Capitale e terá 1 quilômetro de altura, mais alto do que qualquer outra construção que já existiu no planeta. O Burj Khalifa, prédio mais alto atualmente, possui 828 metros de altura. A nova cidade está sendo financiada pelo Banco Central do governo egípcio, com vigorosos empréstimos da China. Além disso, a construção do Iconic Tower está sendo construída por uma construtora chinesa. Essa dependência financeira direta da China é um caso de debate político constante no país. Existe também a apreensão e suspeita de que o megaprojeto poderá ser um investimento e ser usufruído apenas pelos ricos do Egito. Isso significará uma falta ainda maior de empregos e investimentos em Cairo, que poderá aumentar significativamente a pobreza e superlotação da cidade. Não existem dúvidas de que essa cidade será construída, mas ainda restam dúvidas sobre se será ou não um verdadeiro sucesso, ou apenas contribuirá para o aumento da desigualdade no país e no mundo. Apenas o tempo dirá se essas novas megacidades realmente vingarão e atrairão ainda milhões de pessoas.
O que você acha dessas construções de megacidades sendo feitas do zero? Você moraria em uma dessas? Deixe nos comentários. Se você quer saber mais sobre outras cidades sendo construídas do zero, dê uma olhada nos vídeos sobre o The Line e sobre a cidade de Neon, que estão aparecendo na sua tela neste momento. Este é o canal Arco, fundado por 2 estudantes da maior faculdade de arquitetura da América Latina. Se você gostou, deixe seu like e inscreva-se para apoiar nosso canal.